Então, com a missionária Sueli, a palavra. A paz do Senhor. Se o pastor Eduardo Leandro estava preocupado em falar depois do pastor Edivaldo, as minhas pernas então deveriam estar tremendo um pouco mais de falar depois dele. E estão mesmo. Mas eu não vou falar de mim. Então eu vou tratar de ficar calma, para que a gente possa desfrutar do que o Senhor tem ainda, porque Ele sempre tem para falar para nós nesta tarde. Eu quero pedir, neste momento, que todo o pessoal do Kids fique de pé. Isso. Mas eu vou fazer uma coisa com vocês. Sentem de novo. E à medida que eu falar, vocês vão levantando, tá bom? Estado por estado. Estado por estado. E eu quero começar por isso, para que eu fique calma. Então, estão prontos, estados por estado? Nós já falamos aqui que o tema do nosso... Senhora Sueli, só um momento. Meus irmãos, eu pediria aos amados que nos ajudassem. Só os irmãos que precisarem mesmo se locomover, ir no banheiro. Mas vamos dar aqui uma atenção especial para esse momento com o nosso Kids. Já, como anunciamos, a gente terá o espaço aí para o jantar e os irmãos poderão se locomover. Glória a Deus. Vamos lá. De Alagoas, atenção, gente. De Alagoas, muitas crianças se levantam com poder, pois Cristo venceu a morte, dando vida a quem nele crê. Da Bahia, uma multidão, vejo por fé se levantar, crianças que amam a Cristo e que da salvação vão falar. Das terras do Ceará, já ouço uma canção. Crianças salvas adorando ao Senhor de coração. Cristo é a nossa felicidade, é o autor da salvação. Do Maranhão? O Maranhão está dormindo, gente, é para ficar de pé, não é para sentar não. Do Maranhão, cadê o Maranhão? O Maranhão está trabalhando. Do Maranhão, crianças cheias de uma viva esperança, avançam com passos firmes, pois com Deus tem aliança. E no final desta carreira, em Cristo terão herança. Da Paraíba, milhares virão, marchando com a Bíblia na mão. As crianças na fé perseverantes já estão de pé em prontidão, pregando o evangelho da paz, pois em Cristo terão galardão. De Pernambuco, com fervor, crianças tementes ao Senhor, compartilham sem temor que a graça nos alcançou. Pois a salvação é um presente, caminhemos firmemente, adorando ao Salvador. Do Piauí, um brado de glória também já se pode ouvir. O Cristo que as crianças ama também capacita quem chama e muda os rumos da história, recompensa quem o servir, pois é dele que vem a vitória. Do Rio Grande do Norte, rompendo como vento forte, crianças que não temem a morte, pois no Senhor firmadas estão. Com ousadia falam de Cristo, anunciando o seu perdão. E de Sergipe, não tem ninguém, mas um dia terá. Com muita alegria, celebrando em adoração,
Pequenos discípulos se multiplicam pelo poder da pregação. Deus está salvando as crianças, resgatando essa geração. E agora eu quero pedir que todos fiquem de pé. Porque nós não podemos começar essa plenária que vai falar sobre se a nova geração terá a mente de Cristo. A nova geração terá a mente de Cristo? Que resposta está aí no seu coração? A nova geração terá a mente de Cristo? Sim, irmãos. Essa não é uma pergunta retórica. A nova geração terá a mente de Cristo? Depende. Depende do que cada um de nós vai resolver. Não hoje, porque no fórum é fácil ter resoluções. Mas do que cada um de nós vai resolver quando cada dia amanhecer. E a gente olhar e ver que somos nós os chamados, os escolhidos, os preparados e os enviados. E o Senhor não vai mandar anjos para fazer nossa tarefa. Por isso eu quero pedir a você que, juntamente com todo o Fórum Kids, junto comigo, levante neste momento uma oração. A gente poderia fazer isso no final da plenária, mas eu não conseguiria pregar sem isso. Ou melhor, não conseguiria compartilhar, porque não é pregar, né? Eu vou tentar também não pregar. Esses dados, sem que nós começássemos assumindo, por fé, que a nova geração terá sim a mente de Cristo, porque no que depender de nós, nós faremos tudo o que Ele mandar, para que essa geração tenha a mente de Cristo. Senhor Deus, neste momento, diante de representantes, Senhor, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, Senhor, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, nos colocamos neste momento diante de Ti, para Te pedir que o Senhor nos use para ganhar esta geração nordestina. Eu sei que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser, porque o Senhor é o soberano Senhor, e o Senhor não depende da nossa opinião ou sugestão, mas Senhor, em cada geração, o Senhor levantou alguém, que nessa sejamos nós. Não somos os melhores, os mais fortes, os mais influentes. Não temos os maiores recursos. Mas se o Senhor disser que somos nós, o Senhor nos dará os recursos. O Senhor mudará mentes e corações. O Senhor se revelará em sonhos, em visões, em profecias. E o Senhor mudará o coração de grandes e pequenos, para que essa geração seja alcançada antes que seja tarde. E é só isso que te pedimos.
Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por terem compartilhado comigo, conosco. Podem sentar, fiquem à vontade. Nós vamos falar sobre o tema: a nova geração terá a mente de Cristo. Abre a sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios 2:16. 2 Coríntios 2:16. Obrigada. Vamos ler juntos? Aleluia. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para o que o possam instruir? Porém, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Cada um de nós que aqui está, tem com certeza alguém que mostrou, que ensinou, que encaminhou, que orou, que ajudou, e que de repente até tenha pago um preço pela sua vida, para que estivesse neste lugar. Um lugar seleto, de pessoas seletas, um fórum conceituado já no seu 18ª edição. Alguém Deus usou para lhe mostrar o caminho. Alguém Deus usou para falar a você sobre Jesus. E alguém pode dizer assim: com certeza, esse é o dever da igreja. E é sobre isso mesmo que eu quero falar. Em cada momento, a igreja é confrontada com uma transição que pode definir os seus rumos na terra, que é a mudança de geração. E o que é essa geração? O que é a geração? Já está lá, eu quero pedir que os irmãos me ajudem nos slides. Geração, nas escrituras, tem muitos conceitos, e lá estão. E o que a gente mais usa é o conceito gênus. Geração é raça, mas pode ser também genea. É a soma total daqueles que nasceram no mesmo período, contemporâneos. E o que é geração à luz das ciências sociais? Para a etnologia, geração é filiação, genealogia. Na demografia, geração é o conjunto de indivíduos nascidos no mesmo período. E eu gosto muito do conceito da sociologia. Geração é um conjunto de indivíduos nascidos no mesmo período que compartilham tradições, experiências históricas e um movimento cultural que, de certo modo, define sua maneira de ver o mundo. Define sua maneira de ver o mundo e de vivenciá-lo, ou seja, é um grupo de indivíduos com forte identidade histórica. Você pode repetir isso para mim? Forte identidade histórica. Vamos para o próximo? Então, como é que esse termo geração, ele tem mudado ao longo da história? No tempo de Adão, uma geração durava cerca de 130 anos. Enos, 90 anos. Caim, 70 anos. Os hebreus, no deserto, 40 anos. Jó, 35 anos. Nos estudos clássicos, uma geração dura cerca de 25 anos. Mas na sociologia atual, uma geração dura 10 anos. Ou seja, a cada ciclo de 10 anos, a identidade cultural muda. E o que isso tem a ver com missões?
é que missões também é transmissão de cultura, a cultura cristã. É também transmissão de fé. E a fé é algo impactante nas gerações, porque todos os povos têm fé em alguma coisa. E a fé não é algo que se possa compartilhar rapidamente ao ponto de criar raízes. A fé necessita de tempo, porque a fé depende de experiência pessoal. E nós estamos em um momento em que a fé precisa ser transmitida numa velocidade tão grande como nunca em toda a história da humanidade. Então vamos pensar rapidamente aqui sobre os tipos de geração. Nós tivemos, em primeiro lugar, lá em 1883 a 1900, dos anos de 1900, a geração chamada geração perdida. Depois a geração grandiosa. Depois a geração dos veteranos, também chamada de geração silenciosa. Essa é a geração que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial. Essa geração é uma geração que dá saudade, porque é uma geração que amava o trabalho, amava a família e tinha nos valores, os seus valores eram pautados pela religiosidade. Depois nós temos a geração Baby Boomers. E essa geração é a geração que vem após a Segunda Guerra Mundial. É uma geração que está atrás da paz, mas não de qualquer paz. Uma paz mais individualizada. É uma geração que, por ter vivido os horrores da guerra, quer desfrutar o mundo ao máximo. É a geração das grandes revoluções sociais, mas é também a geração que vai plantar as sementes de todo tipo de liberalismo sexual e moral. Depois dela vem a geração X. Com certeza temos muitos aqui da geração X, entre os anos de 1965 e 1980. É uma geração que ainda gosta da família, ainda gosta do trabalho, ainda tem fé, ainda respeita os 40 dias da quaresma e não come carne na sexta-feira. É uma geração dos dias santos ainda. Mas é a geração que vai ser profundamente impactada pela televisão como nenhuma outra foi. Pelo rádio, ainda mais. E é a quem vai começar a ter contato com a tecnologia de uma maneira mais massiva. Essa é também a geração do boom do divórcio e da apologia ao aborto. Essa é a geração que, a modelo dos baby boomers, querem o prazer a todo custo. Mas depois vem a geração Y. E a geração Y consegue aperfeiçoar para o mal, para pior, tudo que a geração X fez. Então vem a geração Z. A geração Z já nativa da tecnologia. A geração G já conectada, a geração Z já procurando sentido para a vida longe de Deus. Uma geração que começa a experimentar uma vida sem fé. E aí, essa geração é coexistente da geração Alfa. Aqueles que nasceram de 2010, a gente não sabe quando essa geração Alfa vai ter o seu fim, o seu marco. Muitos acreditam que com a inteligência artificial
especialmente a inteligências como ChatGPT e outras mais que estão sendo popularizadas, este marcará possivelmente o final da geração alfa e o início de uma outra geração. Mas vamos para frente. Por que essa geração ela é tão importante para nós? A geração alfa é deles que eu quero falar agora. Esses meninos que nasceram após 2010. Os irmãos perceberam que à medida que a gente vai mudando de geração, há um distanciamento dos valores judaico-cristãos. Há também um encurtamento do tempo de cada geração. E eu queria que você, pode passar para o próximo. Talvez não seja tão visível para todos, mas vamos lá. Isso, prefiro. Quais são as características dessa geração? Geração alfa. Pense agora no seu netinho. Pense agora no seu filho, na sua vizinha. Pense no povo que nasceu de 2010 para cá. Quem nasceu de 2010 para cá tem até quantos anos, gente? 2023? 13 anos. É a nossa janela, 0 a 14. Geração alfa. Primeiro, são hiperestimulados. Hiperestimulados. O que significa? Nenhuma geração recebeu tanto estímulo quanto a geração alfa. Eu conheço pessoas que tiveram os seus primeiros meses dentro de uma rede. Não tinham nenhum problema de saúde, não. A mãe amamentava, dava banho, acalentava na rede e ali ele ficava. Alguém conhece gente assim? No interior é muito comum isso. Fica ali. E o menino vai ficando ali mesmo. Hoje, os meninos demoravam, minha mãe dizia isso, os meninos demoravam a abrir os olhos. Hoje, eles já nascem com os olhos desse tamanho. E não precisam muitos meses para que eles descubram o celular. E crianças com menos de 1 ano já manipulam o celular, talvez melhores do que os seus avós. Por quê? Porque eles estão hiperestimulados. Então isso é bom, estamos avançando. Espere aí. São extremamente curiosos, independentes, ágeis, inclusivos, politicamente corretos, preocupados com o meio ambiente e pragmáticos. Mas vamos ver os problemas? Primeiro, é a geração da bolha social. Isolamento é a palavra-chave, porque cada um está no seu próprio mundo. E eu quero que enquanto você vai ouvindo tudo isso, pense no desafio de evangelizar essa geração. Porque talvez nós como igreja estejamos falando num idioma que já não é o idioma da geração alfa. Pouca habilidade emocional, são crianças irritadiças, são crianças que querem tudo aqui, agora e a seu modo. Intolerância ao fracasso, 0 resiliência. Dificuldade de conexão familiar e social, baixa autoestima, supervalorização da beleza estética, dificuldade de aprendizagem de conteúdos. E isso é uma coisa para nós que somos professores, como nós temos sofrido com isso. É uma geração que não suporta mais ouvir. Eles preferem um vídeo. Eles preferem alguma coisa, menos ouvir blá, blá, blá. Agora pense nessa geração e visualize sua EBD. Raiva desmedida diante de imprevistos, maior tendência à irritabilidade e agressividade, ansiedade, depressão, impaciência na integração com outras gerações. Quem tem paciência com a vovó?
Quem tem paciência para ensinar o pai a usar o celular? Dificuldade de diferenciar o mundo real do virtual. Elas não sabem mais o que é realidade e o que é internet, rede social, o que é filme, o que é desenho animado. Imediatismo. É uma geração que quer tudo aqui e agora. Agora imaginemos tudo isso. Não, mas tem coisas boas, sim. Eu coloquei inclusive as coisas boas primeiro. Mas olhem a quantidade de problemas que essa geração tem. E qual é o impacto que isso tem para a vida espiritual das crianças? Porque muitas vezes nós falamos assim: a geração de hoje é diferente, a geração de hoje é assim, a geração de hoje é assado. Sim, mas e aí? O que é que nós estamos fazendo para que essa geração seja melhor? Para que essa geração seja alcançada? Para que essa geração conheça Cristo? Para que essa geração não sofra o impacto da hiperconectividade nas redes sociais. E aí a gente tem um desafio muito grande em todos os sentidos. Então eu creio que pregar é o melhor método. Mas a pregação do Evangelho, vocês podem ler comigo? Pregar é o melhor método. Mas a pregação do Evangelho, o discipulado e a mentoria da nova geração exige capacidade de comunicação, empatia, criatividade e unção juntas. Nós não podemos alcançar essa geração da mesma forma que fomos alcançados. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, sabe a diferença que essa geração tem das demais. E a grande questão é: por que devemos nos preocupar com geração? Por que esse tema é importante para o departamento infantil? Por que esse tema é importante para missões? Por que esse tema é importante para a igreja? Porque muitas vezes nós, como militamos nesse meio missionário, nos preocupamos muito, por exemplo, com o tema cultura. O problema é, a geração alfa é quase uma geração transcultural no nosso meio. Eles são outro povo. E sabe o que acontece? O mundo sabe disso, porque o mundo programou isso. E eles estão se aproveitando da geração alfa. Eles estão descristianizando a geração alfa diante dos nossos olhos. Porque eles sabem o que atrai essa geração. O que eles não sabem é que Deus sabia disso muito antes. E Deus sempre se preocupou com a transição de geração. Por isso, olha o método de Deus. Primeiro, como Deus se preocupou com a transição de geração, Deus escolheu revelar-se progressivamente, para que cada geração conhecesse uma parte do seu plano e pudesse compartilhar, juntamente com aquilo que aprendeu da geração anterior, somado àquilo que aprendeu na sua própria geração, pudesse passar para a seguinte geração o que Deus estava fazendo. A revelação é progressiva. Deus estabeleceu uma metodologia para que geração após geração a sua palavra fosse apresentada, o seu plano fosse mostrado, a sua palavra fosse anunciada. Então ele criou a família, os pais e os líderes e os profetas, pode passar para a próxima? Isso. A família como esse locus, esse local da preservação, da promessa, da palavra.
Ele colocou os pais, os líderes, os profetas como guardiões e ensinadores das suas promessas. Usou a narrativa, enigmas e parábolas como método de ensino. E não é à toa que ele diz: abrirei a minha boca, falarei por meio de parábolas. O Senhor usou história, a narrativa, a história oral, contada de filho para filho, para filho, para filho. Porque ele disse isso: você ensinará o teu filho para que chegue até o filho, 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 filho do teu filho. De geração em geração. Método de ensino. E ele usou símbolos e festas como recursos didáticos. Se tem alguém que é pedagogo, é Deus. E ele sabe como ensinar. E ele pediu que todos praticassem, não apenas para que não esquecessem, mas para que por meio da prática ele fosse adorado por cada um desses servos. Vamos para frente. E a gente pode ver isso em Deuteronômio 6, 4 a 9. Pode deixar bem grande. Se você olhar, o método todo está aí. Atentem quem é o Senhor, conservem. Vocês têm que aprender. O Senhor colocou a didática, colocou os recursos para que ninguém fosse deixado para trás. Olha só o próximo slide. Isso daí já está mais explicado. Deus ensinou e continua ensinando de forma compreensiva aos pequeninos. Vamos para frente, para a gente partir para a prática. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78, 1 a 4. Salmo 78, 1 a 4. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O Salmo de Asaf precisa ser o nosso texto áureo, como pais e professores. E agora eu quero entrar numa parte mais prática, talvez um pouco mais espinhosa. Quais são os prejuízos de ignorar uma única geração? Quais são os prejuízos? Então vamos em frente. Aliás, vamos para trás. Aí está o prejuízo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Onde estão essas igrejas? A Turquia hoje, região onde estavam essas igrejas, tem 99,8% de muçulmanos. Eles perderam uma geração. Basta perder uma. Dispensa comentários, não é, irmãos? Então nós podemos, diante de tantos trabalhos, de tantos afazeres, nós podemos nos calar. Mas eu quero colocar aqui, próximo, alguns perigos que nós estamos enfrentando hoje. Mas eu vou me ater a um único, chamado descristianização. Você pode repetir comigo? Descristianização. Pode colocar bem grande, irmão. A descristianização, ela foi plantada dentro do seio da própria igreja, alimentada pelo iluminismo e pela teologia liberal, bem como pelo materialismo prático e consumista.
Materialismo que é, precisamos ter, precisamos conseguir, precisamos juntar. Por quê? Porque desde o iluminismo, o homem que antes, lá na Idade Média, tinha como balança a igreja, e na Idade Moderna tinha como balança a ciência, agora na Idade Pós-Moderna, na Idade Contemporânea, ele tem a si mesmo como medida de todas as coisas. Então ele não precisa mais da fé, porque agora ele tem a ele próprio, e tudo que ele pode contar é com aquilo que ele tem nas mãos. Por isso o materialismo é tão prejudicial, porque é o momento em que nós deixamos de crer que Deus está no controle e passamos a entender que nós estamos no controle. Isso leva ao hedonismo, porque se nós podemos ter o que queremos, nós também podemos viver como decidimos. E aí o hedonismo é essa busca do prazer, essa ojeriza ao sofrimento, a qualquer tipo de dor, o prazer a qualquer custo, o individualismo. E esses parem o relativismo cultural. Por quê? Porque na hora que o homem faz tudo isso, o Espírito de Deus acusa que ele está errado, que ele está longe de Deus. Então ele tem que criar um conceito filosófico que justifique para a sua alma, como a Bíblia diz, juntarão em torno de si mestres que falem de acordo com o seu coração corrupto. O relativismo cultural faz isso. Ele dá o arcabouço teórico para que cada um viva como bem entender. O problema é que o relativismo cultural não parou por aí, e ele pariu o relativismo religioso. É a geração do Deus só quer o coração. Deus não precisa que a gente vá à igreja. Isso é religiosidade. Deus não quer o nosso dinheiro. Para que dízimos e ofertas? Se Deus não mora em templos construídos por homens, por que a gente precisa ir lá? Essa é a geração ávida por experiências religiosas, pela satisfação dos desejos materiais. E aí isso é piorado pelo envelhecimento de grandes líderes, morte de grandes líderes. E quando a gente fala de líderes, e eu sempre pergunto isso para o pastor Raifran, porque para mim ele é um ícone de líder, eu pergunto, pastor, quem será o próximo Raifran? Quem será o próximo Osiel? Estou falando do meu contexto, Maranhão. Porque não pode haver vácuo de liderança. Nós precisamos de líderes. E eu louvo a Deus, porque nós estamos preparando os que virão depois de nós. A questão é que talvez estejamos preparando poucos para a demanda tão grande. E nós precisamos que mais gente se junte a isso, e que cada um entenda que vai passar, que vai morrer, e que precisa ajudar a geração seguinte a fazer melhor e alcançar mais e ir mais longe, porque a obra não pode acabar em nós. A descristianização, ela começa com o esfriamento espiritual. Depois, frio, afastamento. Quem já está afastado, começa a achar o pecado natural. E quem acha que o pecado é natural, começa a ser infiel nas pequenas e grandes coisas. E depois disso, é só um passo para a rebeldia. Vamos em frente. A descristianização é o preço que o silêncio cobra. O silêncio de muitos pais,
que já não tem tempo para os seus filhos. Porque culto doméstico está fora de moda na maioria dos lares. Nós não temos tempos para isso, até porque a EBD, o culto infantil, a EBF, as tias da igreja, elas são responsáveis por isso. Mas isso é mentira. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu ensinarás aos teus filhos. Nós precisamos de um avivamento nos lares, um avivamento nas famílias, porque nós que trabalhamos com crianças, estamos recebendo cada vez mais filhos de crianças crentes que não conhecem nada de Deus. E essa geração que conhece pouco de Deus é uma geração mimada, que acredita que Deus está à disposição dela para dar o que elas quiserem, na hora que eles bem entenderem. E é por isso que as igrejas neopentecostais estão inchadas. Porque lá a promessa é: Ele vai dar tudo o que você quer. Mas a palavra diz que Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos, segundo a sua soberana vontade. Mas para isso é necessário ter resiliência. É necessário ser provado, testado e permanecer firme. É necessário aprender a esperar. E a geração alfa está sendo ensinada a não esperar. Então nós temos um grande desafio. Vamos para frente. É o afastamento das doutrinas e das práticas cristãs. A descristianização resulta na diminuição da influência do cristianismo na cosmovisão da sociedade. E o indiferentismo religioso, onde as pessoas vivem como se Deus não existisse. Vamos correr. É o afastamento, esse afastamento, ele tem um preço. E eu quero compartilhar com vocês alguns fatores para provar que a descristianização já está acontecendo. Veja esses dados comigo. Esses dados são de uma pesquisa da PEI. O aumento do número de pessoas que não receberam educação religiosa na família passou de 3,3% para 7,7%. O crescimento da parcela da população com mais de 16 anos ou mais de estudo passou de 17,4% para 27,2%. Eu vou explicar depois. E o avanço da internet passou de 0% para 78%. Está comprovado por meio de várias pesquisas que quanto maior é a idade da pessoa, mais dificuldade ela tem de mudar de religião. Está comprovado também na nossa prática que quanto mais informação e formação sobre Deus a criança tem, mais arcabouço espiritual ela tem também para vencer na adolescência as tribulações comuns dessa faixa etária. Mas também nós precisamos entender que o avanço da internet está roubando tempo precioso, não apenas da criança com o estudo ou com a família, mas também da comunhão com Deus e da leitura da Bíblia. O Brasil é o 5º país no mundo no ranking do uso de redes sociais. 87% da população tem acesso e consulta pelo menos 5 vezes por dia as suas redes sociais. Tempo gasto, nós ocupamos o 2º lugar no mundo da população que gasta tempo nas redes sociais. Sabe quanto tempo a gente passa? 3 horas e 47 minutos. Acontece que a carruagem dos alfas está passando. Eles passam rápido. E eu quero colocar aqui o tamanho do desafio do Nordeste. Vamos para frente?
No mundo, até 2025, senhores, nós teremos 2 bilhões de alfas. Hoje no Brasil, nós temos 44 milhões de crianças de 0 a 14 anos. Elas correspondem a 20,47% da população brasileira. E olhem para esse dado do Nordeste, que é o lugar onde o Senhor nos plantou. Nós temos um desafio pequeno, pastor Edivaldo. 12 milhões de crianças no Nordeste. 12 milhões de crianças do alfa, 0 a 14, significa que nós temos países inteiros da América Latina dentro do Nordeste. É como se a gente pegasse as 3 Guianas e ainda não fizesse cócegas na população de alfas do Nordeste. Só no Maranhão nós temos 1.900.000 crianças de 0 a 14 anos. E dessas crianças, aí eu falo da minha realidade, de acordo com as estatísticas, nós temos cerca de 332 mil crianças crentes. Isso significa que a grande maioria das crianças estão longe do Senhor. Eu sei que muita gente não gosta de matemática, não gosta de estatística. Então vamos lá, vamos fazer um cálculo rápido. Pense na sua congregação agora e nas 30 ou 40 crianças que tem lá no conjunto infantil. E pense naquela escola que tem no seu bairro com 400 crianças. E responda para o seu coração. Tem mais no aprisco ou tem mais à mercê do lobo? Deem glória a Deus, minha gente, me animem. Vamos em frente. Meu pastor é uma bênção. Estamos perdendo a geração alfa. Estamos perdendo a geração alfa. A questão toda é a seguinte, queridos pastores, não me entendam mal. Me convidem para o próximo fórum também. Não me abandonem. A questão é matemática. Se nós temos 1.900.000 e só 331 são crentes, o que significa? Significa que nós estamos perdendo. Porque nós estamos falando da soma de todas as igrejas, de todas as denominações. Se nós, Assembleia de Deus, que somos disparados a maior igreja evangélica do Brasil, estamos nessa situação, o que diremos das demais? Estamos perdendo a geração alfa. Elas, como a geração que sucedeu a Josué, crescerá sem conhecer o Senhor, ignorando os seus grandes feitos. Vamos para o próximo. E que planos existem para solidificar a fé deles? Pense, irmão, pastor, secretário de missões, pense em nome de Jesus, o que você tem feito para fortalecer a fé das crianças crentes? Que ações são propostas para que elas permaneçam na casa de Deus? E aqui a gente não pode esconder que nós, como Nordeste, temos crescido, temos melhorado, temos amado as crianças talvez como nunca, ou pelo menos temos falado delas como nunca falamos antes. Mas ainda temos igrejas e igrejas sem número, onde as crianças não têm professor, não têm departamento infantil, não têm material adequado, não têm oportunidade. Nós vamos perder a geração alfa. E nós não poderemos culpar a Deus, porque Ele nos colocou num país livre, e nós somos uma igreja rica.
que planos foram feitos para que eles frutifiquem. Eu sou do tempo que as crianças iam com o dedinho no meio da Bíblia, marcando o versículo, esperando uma oportunidade. Quais são as oportunidades que as crianças têm na igreja de hoje? Oportunidades muitas vezes em massa, porque as crianças são as crianças. Mas nós temos aqui líderes que tiveram oportunidades como pessoas. E nós precisamos olhar para as crianças, não como uma grande massa, mas como um número de indivíduos que precisam de Deus, mas que também têm algo para oferecer para o Senhor, ainda na infância. Porque Samuel tinha, e o nosso Deus não mudou. Ele continua falando, inclusive com crianças. Acontece que Samuel tinha um Eli para dizer: meu filho, quando a voz lhe chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa geração precisa de Eli. O que será dessa geração se a igreja não se levantar com poder? Então eu quero fazer aqui alguns apelos. Pode passar. Rapidamente. Pode passar para o próximo também. Esse daí. O anterior, irmãos. Esse é o pensamento. O mapa do pensamento da geração alfa. Primeiro, a geração alfa. Tudo para a geração alfa parte da emoção. É por isso que o mundo está ganhando. Porque eles têm capturado os sonhos, os desejos da geração alfa. Mas está na hora da geração alfa ter outros sonhos e outros desejos. Comece pela emoção. Suba para a curiosidade, conquiste a atenção, ensine conteúdo relevante. Ajude a criança a entender e praticar para que ela guarde isso no seu coração. Porque se muitas crianças guardarem a mesma mensagem, nós teremos uma geração com cosmovisão cristã. E isso mudará a história desse país. Então eu quero falar agora aos líderes. Não se zanguem comigo. Primeiro, senhores líderes que pregam, fale o idioma da geração alfa. Diminua o vocabulário. E se você está pregando no nível muito alto, comece a falar: isso significa. Isso significa, ajuda muito as crianças. Quando você fala algo muito elevado e rebaixa para ela e diz: isso significa, isso quer dizer. Pregue aos sentidos. Sabe por que muitos dos senhores são considerados como carismáticos, os senhores que estão na mesa? Porque todos têm uma característica em comum: pregam nos fazendo imaginar. Então quando a gente ouve o pastor Eduardo e ele bate palmas e ele fala da escada, do muro, a gente imagina uma escada, um muro, alguém passando, e essa história nunca vai sair da nossa mente, e nem somos alfa. Preguem para os sentidos. Terceiro, sejam autênticos. O pastor que falou do pessoal que ora: Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Agora imagina uma criança ouvindo isso. Ela acha que então que ela nem pode orar, porque ela não sabe fazer assim. Mas se você for se você for autêntico, você será um exemplo plausível. Um exemplo que a criança pode alcançar. E isso faz muita diferença. Porque nós precisamos que elas queiram ser como vocês, como os senhores. Sejam práticos. A geração alfa, pastor, ela é a geração do tutorial. É a geração do tutorial.
É a geração que quer saber, eu vou te ensinar uma receita que leva a isso, isso, isso. Você faz assim, 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 e o resultado é esse. Eu gostei, eu usei, pense. É uma geração prática. Então, não se esqueça de aplicar o que você está ensinando, porque essa geração só vai entender a linguagem tutorial. Por último, foque o evangelho. Essa geração não sabe quem é Jesus. E pasmem, até a geração de crianças crentes dentro da igreja, a maioria não conhece Jesus. Depois, o seu legado. Isso aqui é um pouco mais difícil. Não se zanguem comigo, já vou pedindo perdão antes da hora. Mas coloca lá, irmão, antes que eu perca a coragem. Eu não posso deixar essa oportunidade passar, embora eu queira. Vamos lá, me ajudem. Esqueça o pedestal. Pastores, desçam um pouco. E se coloquem na altura das crianças. Sejam acessíveis. Conquiste o coração dessas crianças. Ajude-as a amar você, porque você, como homem de Deus, é um grande exemplo. Eu disse hoje à tarde, vou repetir, como eu fico feliz quando eu chego numa igreja e as crianças entram e dizem, benção pastor, benção pastor, oi pastor, opa pastor, e elas vão correndo e vão abraçando. Sabe por quê? Eu estou pedindo isso, porque Jesus era assim. Aquelas crianças que foram até Jesus, elas não foram a um desconhecido. Ele as colocou no colo, porque elas o conheciam. E se Jesus desceu a esse nível, encontre o coração das crianças, porque o inimigo já encontrou. Ele sabe como elas funcionam. Mas nós podemos pedir ao Senhor graça para também descobrir como elas funcionam. Seja parceiro das famílias. As famílias estão pedindo socorro. E muitas famílias não sabem mais o que fazer, porque elas estão cheias de teorias e de métodos de como criar os filhos, mas de métodos e teorias que não levam em consideração a palavra de Deus. Mas a igreja pode socorrer as famílias, ensinando as famílias a criar os seus filhos de acordo com o método de Deus, porque o método de Deus funciona sempre. Pode estar fora de moda, mas é o que funciona. Senhores líderes, conheçam os seus cordeirinhos. Você sabe o nome de alguma criança pelo nome? Graças a Deus, eu sei, pastor. E esse é do tipo que as crianças saem dizendo, benção, pastor. Conhece seus cordeirinhos? Você sabe o nome de uma criança crente? Não vale o nome dos filhos dos copastores, não. Tá? Não pode ensinar a lista. Nem os seus parentes, alguém que não é da influência, não é influente, não é da liderança. Você saberia dizer o nome de uma criança? 10 minutos. Conheça seus cordeirinhos. Ai, meu Deus. Pastor, só porque começou agora a pegar pesado. Oh, Jesus. Então, agora você vai acabar meu tempo mesmo. Não terceirize seu pastoreio. Não terceirize seu pastoreio. Eu quero chamar aqui o meu amigo, que veio me ajudar a finalizar essa pregação, que não acabou, mas tudo bem. Quero convidar meu amigo aqui. Pastores, não tem a festa do círculo de oração, que é importante? O senhor vai, não vai?
Tem a festa dos jovens, é importante, não é? Todos vão. Mas no dia da festa da criança, o Senhor tem compromisso. E a gente fica chorando. E eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor. Essa ovelha não é minha. Essa ovelha não é do departamento infantil. O senhor é o pastor. Eu só sou sua auxiliar. Não pense que o departamento infantil vai dar conta. E eu sei que você vai dizer assim, é muita coisa. Então, enquanto você pensa que é muita coisa, as crianças estão assim, ó. O mundo vai chegando e vai tomando espaço. Devagar. Não precisa muita coisa. Para que pressa? Então, queria que você olhasse para esse povo. O pecado vai manchando, vai tomando espaço, até que não haja mais lugar para Deus. E o que sobra, depois de tanto pecado, sobram os pesos. Sim, porque às vezes a gente pensa que peso, que dor, que sofrimento é só coisa de adulto. Mas o salário do pecado é a morte para o adulto e para a criança. O pecado traz mágoa. O pecado vai tornando a vida mais pesada de todas elas. E elas estão assim. Assim. Porque o pecado tem um salário. Por isso que nesse ano, nós escolhemos essa imagem para deixar de recordação para os pastores. Elas podem ficar cheias de pecado, aprisionadas. Ou nós podemos, com a palavra de Deus. E eu quero que você passe por trás desses pastores. Eu quero pedir que cada um de vocês tirem alguma coisa desse menino. Caminhe, meu amor. São seus pastores. Porque é isso que nós precisamos que os pastores façam. E eu quero que o departamento infantil se levante, porque nós temos um versículo para recitar agora. Vai chegar um momento que não vai sobrar mais nada, porque a palavra entrou. Porque a palavra produz frutos, porque a palavra transforma, porque a palavra é verdadeira no coração de uma criança, no coração de um adulto. Vamos, pastores, não pode ficar nada. Esse menino não pode ter nenhum peso. Vamos tirar tudo. E agora eu lhe convido, tire tudo. Essa palavra, esse é o poder da pregação. A pregação muda, a pregação transforma, porque o Senhor, Ele é a palavra, Ele é vivo. Haverá sim uma geração limpa pela palavra, cujo coração está nas mãos de Deus. Não está mais no pecado, porque encontrou a salvação em Cristo Jesus. Já está reconciliada com o Pai, já é filha de Deus, já pode evangelizar o Nordeste,
já pode proclamar a salvação. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra pregada. E eu creio, senhores pastores, eu queria que os senhores ficassem de pé agora, que nós temos uma homenagem para vocês. Tia Lene, por favor, cada um dos nossos coordenadores de estado. Deus usou Isaías, Sansão, Salomão, Davi, tanta gente na Bíblia, Deus usou. Eu não sei onde nós estaremos, pela lógica estaremos em Natal no próximo fórum, mas eu não conheço os detalhes do plano. E nós queremos neste momento oferecer uma homenagem a vocês, senhores pastores, porque na geração de vocês, vocês têm sido esses profetas para as nossas crianças. Pode entregar isso, cada um. É um presente simples, junto com um convite. Vocês sabem que os nossos presentes sempre têm um preço. Pode entregar, por favor. Eu quero pedir que todos os coordenadores das convenções do Kids venham até aqui e fiquem perto dos seus pastores. E se eles não estão aqui, busquem eles por aí e tragam. Pode ir abrindo. Pode ir abrindo. É um presente para não esquecer. Eu quero chamar também aqui o pastor Elidônio. Pastor Elidônio, fique aqui, por favor. Pastor Albérico. Pastor Elidônio. Aqui, por favor. Do pastor. Isso. Meninas, fiquem ali, perto dos seus pastores. Nós sempre costumamos, no final, aí tem também um presentinho pequenininho. Veja se não tem uma coisa pequenininha assim, ó. Veja se não tem. Tem não? Tem, tia? Tem uma coisa assim, ó, pequenininha. Vamos lá, se comprometam. Coloque isso daí no terno de vocês, por favor. Toda vez que a gente fala de departamento infantil, a gente fala sempre, a gente ora pelas crianças, a gente ora pelos professores, a gente ora pelos pais. Mas hoje, nós vamos orar pelos nossos pastores. Porque nós só temos o departamento infantil. Eles têm todas as ovelhas, de todas as idades. Alguém ficou sem receber o bottom? Seu senhor? O bottom, só tira o bottom. Pastor Daniel, por favor. Gente, alguém que tem o bottom, tira aí. Tira aqui o meu. Muito bem. E nós queremos orar nesse momento. Pastor, quem não recebeu? Quem não recebeu? O senhor pode passar. Pastor Eduardo. Se os pastores quiserem ficar aqui na frente, fiquem à vontade. Eu quero chamar o nosso menino que veio aqui nos ajudar. Eu quero chamar aqui a irmã Nilde, tia Nilde. Tia Nilde para ficar aqui. Nós não temos nessa mesa um representante de missões de Pernambuco. Mas nós temos ali, levanta a mão, Pernambuco. Pernambuco está aqui. E eu queria, em honra ao Pernambuco, dar esse presente para a tia Nilde. Eu sei que ela não é a secretária de missões, mas não precisa embalar. Nós vamos tirar uma foto todos juntos. Nós vamos orar. Vocês podem tirar uma foto desse momento lindo, singular, ímpar? Irmãos, é a hora do versículo. Prepara a música, porque a gente vai terminar. Em nome de Jesus, mas vamos terminar. Isso. Por favor, pastor Reginaldo Ribeiro, pastor Daniel Matos. Aqui está. Por favor, venham aqui. Recebam essa homenagem.
E esta oração de toda a igreja. Vamos lá, gente, o versículo. Vamos recitar juntos. Eu quero terminar esse momento com um pedido a todos. 2 pedidos, além de oração. Que a gente possa estar juntos na mobilização Nordeste para Cristo Kids. Que tem um tema. Qual é o tema? Qual é o tema, gente? Bem forte. E eu quero deixar esse menino aqui pertinho de vocês. Representando os próximos. Queremos também chamar o pastor Mateus Jucá, que é um grande influenciador. E eu queria que a gente recitasse aqui pastor Carlos Gomes. Onde está o pastor Carlos Gomes? Tony Santana representando Alagoas. Tony Duarte, vem aqui, por favor. Vamos dizer bem forte. Há uma solução para as manchas e para o peso do pecado. Tia, pode levantar bem alto aqui esse estandarte. Tia Lene, pode levantar. Vamos dizer, eu quero que você diga junto com todos nós. 1, 2, 3. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que todo se apega a nós, e comamos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus! Eu quero pedir agora que os pastores, quero pedir aqui ao pastor Anderson, que venha fazer essa oração em nome do segmento infantil, por esses pastores. Eu sei que a nossa carga, às vezes, parece grande, mas nada para se comparar com a deles. Eu queria pedir que os irmãos que estão aí, levantassem as suas mãos em direção aos nossos líderes. A este fórum de líderes de missões do Nordeste, que teve a visão, a ousadia e correram o risco de até serem ignorados por outros, ao elegerem a infância como idade estratégica para a evangelização e para as missões. E somente a eternidade vai poder dimensionar o efeito do trabalho destes homens no Nordeste, no Brasil e no mundo, porque os frutos se espalharão pelo mundo. E cada um dos irmãos serão recompensados por Deus. Porque nós só podemos fazer atrás de vocês. Nós somos ajudadores. Nós somos ajudadores. Os nossos pastores vão na frente e nós vamos atrás. E vocês são os pastores que Deus colocou na frente. E nós queremos dizer para vocês, pastores, contem com o departamento infantil. Nós estamos orando por vocês e estamos ensinando as nossas crianças a fazerem o mesmo, porque nós queremos que as crianças sejam como vocês. Que o Senhor os multiplique em nome de Jesus.